E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza. Eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. E no vídeo de hoje eu separei algumas histórias de ficção científica que de uma maneira ou de outra se tornaram realidade em 2020. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não é de hoje que algumas ideias que foram pensadas em histórias de ficção científica se tornaram realidade. O tablet, por exemplo, é uma ideia que aparece em várias histórias de ficção científica, aparece no livro 2001 Uma Odisseia no Espaço, aparece também no filme. Chamadas de vídeo, drones, várias coisas que foram descritas em histórias de ficção científica. Esse é o vídeo que eu sempre quis fazer de coisas da ficção científica que se tornaram realidade, mas eu resolvi fazer esse vídeo agora por causa dessa notícia aqui. Bilionários se preparam para o fim da civilização. A crise do coronavírus disparou oferta e demanda de bunkers projetadas para enfrentar o apocalipse, com os endinheirados gurus do Vale do Silício como principais instigadores. Vou deixar essa notícia completa aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Essa notícia eu me lembrei de um conto do meu escritor favorito de ficção científica, o norte-americano Philip K. Dick, chamado Foster, Você Já Morreu. É um conto que está presente na coletânea chamada Sonhos Elétricos, lançada aqui no Brasil pela editora Aleph. Essa coletânea de contos, inclusive, já virou série, já falei sobre essa série aqui, vou deixar o card linkado aqui em cima, beleza? Esse conto fala sobre um garoto chamado Foster que está super preocupado com uma guerra iminente e porque seu pai não tem dinheiro para comprar um bunker que seja bom o suficiente para proteger a sua família. O interessante desse conto é que o Foster ele anda pelas ruas da cidade e existem praticamente lojas de departamento que vendem bunkers. Essas lojas vendem e instalam esses bunkers e são vários os preços diferentes para todos os tipos de bolsos, menos para o Foster e seu pai, que não consegue comprar nenhum tipo de bunker. Aliás, o seu pai não acredita muito nessas guerras iminentes que estão para acontecer, e o seu ceticismo é porque sempre que lançam uma ameaça nova, um novo bunker também é lançado imediatamente. Primeiro foram lançados bunkers que ficavam sob a terra, mas aí surgiu uma super ameaça, uma super bomba, que conseguia destruir esse bunker. Então inventaram um bunker subterrâneo para proteger as famílias de eventuais ataques que poderiam acontecer com bombas. E quando a pessoa achava que estava totalmente protegida, surgiu uma nova tecnologia de um super míssil que atravessava paredes e eles inventaram um bunker com uma grade de metal super poderosa. E a cada nova tecnologia para atacar aquela cidade, aquele país, um novo bunker surgia. E por isso a preocupação do personagem Foster nesse conto, se você não tem dinheiro suficiente para investir em um bunker melhor e mais tecnológico, você vai ficar com o seu totalmente defasado. Podemos ainda não ter bunkers sendo vendidos em lojas de departamento, mas é algo que já está acontecendo, pois bunkers estão sendo comercializados. E um outro conto do Philip K. Dick, que está presente também nesse livro Sonhos Elétricos, parece ter acertado em cheio como é que seria o nosso futuro em relação às propagandas. O conto se chama Argumentos de Venda e conta a história de Ed, que já está cansado com as propagandas que aparecem por toda parte. Literalmente por toda parte, ele está andando com o seu carro e pop-ups vão aparecendo de propaganda o tempo todo. Inclusive ele não tem nenhuma privacidade porque dentro de sua própria casa esses pop-ups aparecem. Isso me lembra bastante os algoritmos atuais, você está navegando pela internet e vários pop-ups, várias caixinhas de propagandas aparecendo o tempo todo. Pode-se dizer que o Philip K. Dick era um pouco paranoico em suas criações, mas muito do que ele descreveu, principalmente em questões sociais, acabaram se tornando realidade de uma maneira ou de outra. Várias de suas histórias questionavam a realidade, o que é real, o que não é, como distinguir isso. Por exemplo, hoje temos o deepfake, e se uma pessoa utilizar dessa tecnologia de má fé, ela consegue manipular as pessoas da maneira que ela quiser. E essa é uma maneira atual de se questionar a realidade. A gente fica se perguntando se o que está vendo ali na tela é real ou não. E outra coisa que se tornou realidade, que antes era apenas histórias de ficção científica, foram os carros elétricos. Os carros elétricos já são uma realidade, principalmente na China, na Europa e nos Estados Unidos. Existe uma estimativa de que mais ou menos 540 mil carros elétricos serão vendidos na União Europeia aí nos próximos anos. O link de onde eu tirei essa informação está aqui na descrição e também no comentário fixado. Na ficção científica, o carro elétrico apareceu pela primeira vez num livro chamado Stand of Zanzibar, de um escritor inglês chamado John Brunner. O livro é uma distopia que, além de descrever os carros elétricos, imaginou como seria o mundo em 2010. E nesse livro também discute questões sociais, econômicas e tecnológicas. E ele estima também que o mundo estaria com 7,7 bilhões de habitantes em 2010. Acho que uma estimativa de 10 anos aí. Ele errou um pouco, mas estamos quase lá, esses números são bem próximos da realidade. E outra história onde os carros elétricos são comuns e inclusive bem populares é em Watchmen, a HQ criada pelo Alan Moore e o David Gibbons. Na HQ temos o Dr. Manhattan e ele que conseguiu criar a tecnologia necessária para desenvolver os carros elétricos de maneira popular. Além dos carros elétricos, os carros voadores, que também aparecem em várias histórias de ficção científica, estão bem próximos de se tornarem realidade. Livros como Os Androides Sonhos com Vilas Elétricas,
que deu origem ao filme Blade Runner, livro do Philip K. Dick, ou, por exemplo, filmes como O Quinto Elemento. Os carros voadores eram uma realidade que aparentemente a maioria da população poderia comprar e obter esses carros. E quem é que está desenvolvendo essa super tecnologia de carros voadores? O Porsche e a Boeing. E para fechar esse combo dos carros que foram inventados na ficção científica, vou falar agora do carro automático ou semi-automático. O carro automático ou semi-automático já é uma realidade em 2020. E esses carros eram muito comuns na ficção científica, principalmente eles eram dirigidos por robôs. No filme Vingador do Futuro, por exemplo, tem uma cena onde o motorista de táxi é um robô, e vários outros filmes e livros mostram os carros automáticos andando por aí. Mas uma coisa bem interessante é que o conceito do carro automático foi descrito pelo Isaac Asimov em 1965 para um artigo científico para a revista New York Times. Então ele descreveu como seria o carro elétrico e em que ano ele acreditaria que isso seria uma realidade. Em sua descrição ele errou por apenas 6 anos, ele disse que os carros elétricos seriam uma realidade em 2014. Ah, só uma coisa, se você estiver gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like, isso ajuda os algoritmos do YouTube a distribuir esse vídeo para outras pessoas, beleza? E outra previsão bem interessante da ficção científica que hoje em dia se tornaram uma realidade foram os smartwatches. E uma das primeiras aparições deste aparelho que eu me lembre foi nos desenhos Jacksons de 1965. E os personagens utilizavam-se do smartwatch para se comunicar com os outros e também para ver filmes. E é interessante se pensar que de uma maneira ou de outra eles também conseguiram imaginar a internet e os serviços de streamings. E outra coisa que os Jacksons também previram foram os alunos em sala de aula sendo distraídos por esses aparelhos. Para finalizar, em 1974, nos Estados Unidos, foi lançada uma coletânea de ficção científica chamada Visões de 2020. A ideia da coletânea era reunir alguns escritores de ficção científica com uma única regra. Cada um deles devia imaginar como eles realmente acreditavam que seria o ano de 2020. Claro que a maioria das previsões estão completamente erradas nessa coletânea, como por exemplo uma base lunar de fácil acesso ou algumas leis sendo alteradas de uma hora para outra com apertar de um botão no controle remoto da TV. Só que em meio a esses absurdos todos, alguns aparatos tecnológicos criados em algumas das histórias acabaram se tornando realidade. Como por exemplo, várias das histórias apresentam algo parecido com o que seria o smartphone. Inclusive uma dessas histórias descreve um aparelhinho bem interessante chamado de flip phone. É um aparelho de telefone dobrável que você pode levar no bolso. Isso é muito interessante como as pessoas dos anos 70, 60, 50 imaginavam o futuro e algumas delas conseguiram desenvolver ideias que acabaram se tornando realidade. Tem também o fato de que várias ideias tecnológicas que temos hoje foram tiradas de histórias de ficção científica. E para você, qual aparato tecnológico criado numa história de ficção científica você gostaria que existisse hoje? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma lista de coisas que a gente queria que existisse, como por exemplo Hoverbird do De Volta para o Futuro, que é algo que eu gostaria que existisse. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, deixe aquele like bacana também e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos, falta bem pouco e esse é um número bem legal para o canal que está começando. Então se inscreva, deixe aquele like bacana e compartilhe, beleza? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima!